Mais um podcast, Hora Nona, aqui da Igreja Mais de Deus. Temos a satisfação de trazer essa noite o pastor Rafael Damasceno, nosso amigo de muito tempo. Pastor Rafael, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Vamos falar um pouquinho, né, porque não dá tempo a gente falar muita coisa, mas vamos falar um pouquinho do comportamento cristão nos tempos antigos, nos tempos de hoje. Vamos fazer um misto aí para que dê para entender bem o que é essa questão do comportamento cristão, né? Mas antes nós vamos fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração, né? Senhor nosso Deus, Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Bendito é teu nome, Senhor, entre as famílias. Deus, que o Senhor possa tocar com o teu poder do Espírito Santo em cada vida que aqui adentrar nessa live, Senhor, nesses momentos que nós vamos falar a tua palavra, nos dá sabedoria, entendimento, e que nós venhamos ser mais específico possível, papai, dentro da tua vontade, do teu querer. Amém. Graças a Deus. Pastor Rafael, uma satisfação tê-lo aqui. Amém. Prazer todo meu, né, de estar somando conosco. A gente vai tratar, né, abordar alguns temas, né, em relação à questão do comportamento cristão. Desde já também já quero parabenizar, né, a iniciativa da Mais de Deus, pastor Adson, que amém, através desse podcast, através dessa ferramenta, capaz de alcançar várias pessoas, né? A gente vê que a igreja ela está evoluindo, buscando se atualizar para resgatar o máximo de vidas possíveis, né? Que é justamente a ordenança que o Senhor nos entregou, né? Nos outorgou, nos deu, né? A gente vê lá em Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos vários tipos de ferramentas para pregar o evangelho hoje em dia, né? A tecnologia ela tem avançado e graças ao nosso Deus a igreja tem se apropriado, né, das ferramentas para alcançar o máximo de pessoas possíveis e trazer para o aprisco do Senhor. Glória a Deus. E nós já estamos com um canal no YouTube, né? A gente está só a questão de tecnologia aí, de algumas coisas tecnológicas aí, a gente não está ao vivo ainda, mas a gente já está postando no YouTube, no Kawai também, a postagem é muito, muito bom, o visto do pessoal, o alcance é muito bom, entendeu? Então, graças a Deus, Deus tem dado essas estratégias, né, para a igreja e usar para o bem, né, pastor Rafael? Usar para o bem, né? Tem gente usando aí para bobagens, né? Muitas vezes para falar mal de A, de B, de congregação, de placa A, placa B. Não, a gente procura falar aquilo que é bom. Paulo diz para a gente reter aquilo que é bem, né? Então a gente procura fazer exatamente isso. Para a gente dar início, pastor Rafael, eu vou ler um texto em Romanos 6, verso 17 e 18. Romanos 6, 17 e 18. Que diz assim. Diz assim, ó. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu coloquei esse texto que a gente percebe no Evangelho em si, que a gente precisa cada dia mais ser servo e ser liberto desse pecado, né? Esse pecado que o mundo tem lançado, né? E tem mudado muito o comportamento das vidas, sabe, Rafael? Eu fico preocupado, porque eu vejo que a questão do pecado é como um filme de um vírus onde ele vai alastrando, e a gente tem percebido que as pessoas, mesmo dentro da igreja, muitas vezes ficam refém do mundo, refém de situações. Eu vejo crente ainda na mão de agiota, eu vejo crente ainda sofrendo com algumas angústias que já eram para ter superado, porque Cristo levou sobre si todas as nossas aflições, as nossas enfermidades, e eu percebo gente ainda deixando de ser servo de Cristo para ser escravo do pecado, ou escravo do mundo, escravo de tudo isso que o mundo tem jogado na vida deles, entendeu? Realmente a gente vê
né, que o pecado ele entra no mundo. A gente vai ler a palavra de Deus que começa lá no Éden, né? Lá no Éden, desde o Éden, né? Lá com Adão, com Eva. O pecado, ele nada mais é do que a insubordinação à vontade de Deus. A vontade de Deus. Deus, ele estabelece regras, normas, né? A gente viu lá que Deus, ele entregou uma lei para Adão, uma ordenança para Adão, e ele falou: olha, meu irmão, tu não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordenança que Deus entregou para Adão. Ele só tinha que obedecer, só isso. E ponto final. Ele quebra a aliança com o Senhor, ele quebra a aliança com Deus a partir do momento que ele se deixa se influenciar pela tentação, né? Quando ele desobedece a ordenança do Senhor, entra o pecado no mundo. E aí pronto. E aí nós, servos de Deus, né, a humanidade por inteiro, herdamos essa pecaminosidade de Adão. E com isso nós passamos a ser tendenciosos para o pecado. Ser tendencioso para o pecado não significa dizer que a gente não possa resistir, né? Mas que nós, pelo fato de desobedecer a ordenança do Senhor, nós estamos tendenciosos para cometer atos que desagradam ao Senhor. Na verdade, E Paulo estava muito preocupado com essa questão, entendeu? Exatamente essa questão. Aí ele fala da prostituição de Roma, que muito preocupado com a prostituição, porque Roma era muito idólatra, né? Os romanos eram muito idólatras, então os judeus que moravam ali em Roma também eram muito influenciados, né, por templos como Eros, templos tinha outra também muito conhecida, Diana, né? Então ele estava muito preocupado, ele escreveu tudo isso, escreveu para Coríntio, que Coríntios quer dizer corrupção, né? Eu anotei aqui. E Creta é aquele ditado que tem no mundo: ninguém é de ninguém. Era exatamente o povo de Creta, né? Se o cara visse uma mulher, ele sentisse vontade de estuprá-la, ele ia lá e ninguém falava nada, porque era livre, entendeu? A questão não tinha mais a lei, então era uma esculhambação só, era uma coisa só. Então Paulo, preocupado com isso, com o comportamento dos cristãos da época, Paulo vai escrever tudo isso e a gente vai ver essa questão aqui. Eu escrevi 3 coisas aqui que Paulo, né, coloca aqui, que é a liberdade, questão do amor e da espiritualidade, né? Então, Romanos 14, para a gente ter uma ideia, pastor, só para dar embasamento, para fortalecer o nosso... Romanos 14, ele narra aqui os fracos e os fortes, né? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, no 17, né? Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, Paulo fala nesse capítulo 14 aqui, ele fala da questão da liberdade em cumprir, né? A lei mosaica também não nos libertou totalmente, né? Foi preciso Cristo vir, né? E colocar alguns princípios que hoje o mundo cristão não consegue absorver, não consegue trabalhar isso. O que é que o senhor acha disso tudo, né? Nós não vivemos mais sobre a lei, mas nós vivemos embaixo da graça, né? O tema, ele vai abordar o comportamento cristão, né? Que o Cristo, né, é ungido, se referindo ao Senhor Jesus. Uma informação, a título de informação, os cristãos, né, eles tiveram essa denominação lá, primeiramente em Antioquia, e aí veio até os dias atuais. E por ser cristão, a gente tem que ser imitador de Cristo. O cristão, ele tem que colocar na cabeça e ter o comportamento voltado aos ensinamentos do Senhor Jesus. E a gente sabe que esses ensinamentos estão na palavra de Deus. Exato. Cristão que é cristão, ele só pode ser cristão se ele tiver respaldado pela Bíblia. Senão não tem pela palavra de Deus. Esse é o padrão de Deus para a vida do cristão. Como o cristão,
ele deve se comportar. Como deve ser o comportamento cristão? Está na palavra de Deus. Se eu quero saber se é certo ou se é errado, eu vou para a palavra de Deus. Eu vou buscar refúgio, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar refrigério. Eu vejo quando o cara está na dúvida, porque ele já tá mais para o pecado do que para não pecar. Pois é. Então, Cristo ele veio para a remissão dos pecados. Ele veio para a libertação dos pecados. E ele, através da sua palavra, ele veio dar um norte para o ser humano, um escape para o ser humano. Como ele pode vencer o pecado, que é o ser humano, a humanidade é tendenciosa, né, a buscar isso. Uhum. E através da palavra de Deus nós podemos resistir a esse mal, né? Tiago 4,7 vai dizer o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, se eu resistir através da palavra de Deus, nós podemos vencer o pecado. E nós vencemos o pecado porque Cristo começou a habitar em nós. Eu creio. E aí ele fala, Paulo ele complementa dizendo que a questão do nosso comportamento, ele tem que ser através ele tem que influenciar pessoas, né? Então, se eu amo, eu tenho que amar o próximo. E se o meu comportamento escandaliza, eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo. Aí eu anotei aqui, ele tem que evitar certas coisas para não escandalizar. O que é que Paulo fala não sei se é em Coríntios, que ele fala a questão do comer. Se o teu comer escandaliza comer uma carne, você deixa de comer para não escandalizar. Por amor ao teu próximo, né? Tudo que Paulo fala da questão do comportamento. Na espiritualidade, eu anotei aqui, ele fala da questão da convicção. E eu achei muito lindo quando ele fala isso, porque o nosso comportamento tem que ser de conforme a nossa convicção. Se eu estou convicto que eu quero, que eu vou, e que eu estou tentando cada dia mais ser um imitador de Cristo, né, eu tenho que ter essa convicção. E se eu tenho convicção, eu tenho uma fé, né? Começa a entrar a questão da fé. Então, Paulo ele fala muito isso, que os valores espirituais estão muito acima dessa questão do natural e as pessoas não têm percebido, pastor. De fato, a gente, como cristão, tem que buscar obedecer a palavra de Deus, né? Não tem para onde correr. Uhum. A palavra ela vai tratar do próprio Cristo, né? No Antigo Testamento, Jesus ele é a preparação. Nos Evangelhos, ele é a divulgação, né? No Apocalipse, ele já é a consumação. Então, a Bíblia ela é cristocêntrica. E o ser humano, como um ser social, um ser que se relaciona, ele é influenciado, né? Então, nós, cristãos, devemos ser influenciados pela palavra de Deus. Nós devemos ser influenciados pelos ensinamentos de Cristo. Uhum. Algumas pessoas querem, de certa forma, desqualificar a Bíblia, né, a palavra de Deus. Mas com ela, nós podemos ter palavras de vida eterna. Como o próprio apóstolo Pedro falou. Só né? ele tem, né? Senhor, para onde eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Uhum. Então, essas palavras que estão contidas na palavra de Deus é que vai nos dar forças para nós resistirmos o pecado, para nós termos um comportamento que agrada a Deus. O próprio apóstolo Pedro, quando estava pregando o evangelho, ali em Atos dos Apóstolos, foi aprisionado ali, né, com a sua turma ali, e os perseguidores da época falaram: olha, deixa de pregar o evangelho que a gente te solta. O que ele falou? Melhor obedecer a Deus do que os homens. Melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Então, o comportamento cristão, ele deve ter esse norte. O norte de agradar a Deus. Eu creio nisso aí. A gente sabe que a Bíblia ela é repleta de leis, repleta de ordenanças, né? E estas leis elas têm que ser obedecidas de acordo com a vontade de Deus. Eu creio. Você que está nos assistindo nesse podcast, você que está aqui ao vivo com a gente, se você quiser mandar mensagem, chama alguém para assistir
essa live com você e manda mensagens aí, manda perguntas. A gente está aqui para responder as tuas perguntas, tá bom? Pode ficar à vontade, estamos falando hoje de comportamento cristão. Algumas coisas vão entrar aqui que vai ser muito legal. Ô pastor, eu vi aqui Paulo em 1 Coríntios 6,12, ele fala que a gente não deve ser dominado, né? Coríntios, 1 Coríntios 6,12. Bota pra gente aí, Fabíola, por favor. 6,12. Que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Entendeu? E aí nesse aí ele está dizendo que não devemos ser dominados, porque Paulo estava percebendo que na igreja de Coríntios, que era a igreja da corrupção, das coisas, né, e de ser uma cidade portuária, as pessoas estavam vivendo muito na questão de ser dominados por tudo aquilo que estava sendo ensinado. No 13, se a Fabíola colocar aí, Fabíola, tem aquele jargão, ó, os alimentos são para o estômago e o estômago são para os alimentos. Quer dizer, tudo posso, tudo pode. E Paulo diz exatamente o contrário, né? Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo, né? Então, essa história que tudo pode, nem isso não é verdade, né? Nem pode ser assim, né? A gente vê, né, pela palavra de Deus, que o Senhor Jesus veio para nos resgatar, para nós sermos livres. Quando a palavra de Deus fala escravo, né, em relação a servo, os servos, né? Ela está afirmando para nós sermos libertos daquilo que porventura venha prejudicar a nossa vida. E não, né? ser dominado, né? Porque o apóstolo Pedro, né, na sua segunda epístola, lá, né, capítulo 2, versículo 19, vai falar algo parecido. Uhum. Ele vai dizer que aquilo que eu sou dominado, eu sou escravo. Por que Deus ele não quer que a gente venha pecar? Né? Por que Deus ele quer que a gente venha ter um comportamento voltado para a palavra dele? Porque todas as vezes que a gente peca, que a gente vacila, que o pecado é um vacilo, é um deslize à vontade de Deus, a gente se dá mal. A gente é dominado, a gente é preso. Mas a partir do momento que eu resisto através de Cristo o pecado, eu não sou mais escravo do pecado. Porque a própria palavra de Deus vai dizer, né, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus, ele não quer que a gente venha ter essa consequência que é a morte. Para onde quer que seja, para onde quer que o homem caminhe, que ele venha ter o pecado como norte, ele vai acabar no precipício, vai acabar em caminhos de morte. E Deus, ele quer que a gente venha ser donos de nós mesmos. Então, quando ele fala em não ser dominado, no versículo 12, Rafael, eu me lembro daquela história dos bares, né? Dos bares gospel, os bares que servem cerveja sem álcool, né? Das boates gospel, eu acho um verdadeiro, eu até anotei aqui, né? As festas, São João com Jesus, né? As festas juninas, São João com Jesus, né? E eu fico assim, meu Deus, onde é que isso vai parar? Né? O que é que você acha disso tudo aí que está acontecendo? O que é que está dominando aí? A igreja, a gente vê que a ciência ela vem evoluindo, a igreja vem se atualizando. Contudo, a igreja ela tem que perceber que a palavra de Deus ela é suficiente. Nada do mundo serve para nós. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. Eu creio. A palavra de Deus é o próprio Cristo. A gente vê que os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, quando a gente lê a palavra de Deus, eles não tinham essas coisas e conseguiam ganhar várias almas. Né? Lá no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, a gente vê o primeiro discurso de Pedro.
a descida ali do Espírito Santo, 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. O apóstolo Pedro começa a pregar em relação a Joel, capítulo 2 lá, constata que realmente o Espírito Santo veio sobre a igreja naquele momento, e a gente percebe que com a pregação do Evangelho as pessoas começam a se voltar para Deus. A Bíblia diz que 3.000 almas se renderam ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, esse número aumentou para 5.000. Então, a gente vê que com a pregação do Evangelho limpa, do jeito que era pregada 2.000 anos atrás, ela tem o mesmo efeito nos dias atuais, nos dias contemporâneos. Eu creio. Tá entendendo? A gente sabe que a gente pode usar vários tipos de ferramentas, né, da tecnologia, como nós estamos usando aqui, mas tem coisas que são desnecessárias. Tem coisas que a igreja não precisa se submeter, né? A gente sabe que o homem, a humanidade, ela é influenciada pelo outro. Né? Agora, o que a palavra de Deus diz? E que o medo, pastor, é a questão dos vamos dizer, dos modos operantes dos pagãos antigamente, né? Essa é a grande preocupação do evangelho hoje, né? Que às vezes as pessoas estão colocando coisas dentro da igreja, achando que não, isso é bom, isso vai atrair pessoas, A, B, C, D, eu não sei, mas isso aí muitas vezes quando a gente estuda, a gente vê que eram métodos pagãos da época, né, de Jebuseus, daquele povo todo lá, e que trouxe muita desgraça no meio do povo de Deus. Então a gente fica preocupado com isso, né? Pois é, a igreja, o povo de Deus, né, o povo que se volta para ter esse comportamento cristão, ela tem que perceber que se tem duas coisas: ou ela influencia o mundo, ou ela é ou influenciada. o mundo influencia ela. Quando eu digo mundo, né, mundo na palavra de Deus, ele é uma palavra polissêmica, né? Mundo pode ser sistema de Satanás, mundo pode ser humanidade, né? Quando eu falo mundo aqui, eu estou falando em relação ao sistema de Satanás, né? Quando a pessoa ela se deixa se levar por alguns padrões do mundo, ela acaba, de certa forma, sendo influenciada por eles. Com certeza. E Deus, Ele quer que a gente venha agir de forma diferenciada. O que a palavra de Deus diz, né? Deus diz o seguinte: olha, vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Deus, Ele quer que a gente venha ser diferenciado em relação ao nosso caráter. Porque eu tenho percebido, pastor Rafael, que as pessoas às vezes estão na igreja, no culto, mas estão de corpo, mas a alma, o espírito, a cabeça não está no culto, entendeu? Pessoas que estão ali, mas estão esperando uma mensagem, né? Pessoas estão ali, mas recebem uma ligação, se levanta, vai atender a ligação. Pessoas estão ali e ficam falando no zap, na hora da palavra, entendeu? A palavra não está interessando para eles estão ali no zap. Então, a gente percebe que todo esse desinteresse hoje, né, do cristão, que não está preocupado, viu, você que está nos ouvindo, com a questão dos detalhes que Deus deu para a igreja. Em Êxodo 25, a partir do verso 1, vai até o 9, Deus ele vai dando instruções, como ele dá todo no livro de Levítico, ele dá todo o ensinamento, da questão de como se comportar, como era. Deus precisava de um lugar para habitar, para falar com o seu povo, e ali ele vai às instruções, ele fala onde botar a mesa tal, onde botar, né, a arca, onde botar. Então Deus ele tem esse cuidado, essas instruções, Rafael, que o povo de Deus, quando entra na igreja, não presta atenção. Eu vejo pessoas chegam aqui, aí, não tem cadeira onde eu quero, eu vou esperar. Entendeu, cara? Não é assim. Eu acho que o povo de Deus tem que ter mais consciência de onde ele está entrando. Eu recebi um informativo, um chamado da justiça uma época dessa, para comparecer tal dia, tal hora, e que chegasse 1 hora antes para poder cadastrar a biometria. Senão não entra. Entendeu? Então tem todo esse cuidado na justiça humana,
né? Aí eu fiquei imaginando lá, foi no cadastro, biometria, para poder entrar, 1 hora esperando, entendeu? Se o juiz não quisesse me atender, eu voltava para trás, sem problema nenhum. E aí eu fico pensando, cara, esse povo, esse comportamento do povo de Deus, o pessoal só chega atrasado na igreja. O culto é 6h30, o povo só chega 6:45, cara. Na semana a gente até entende, porque muita gente trabalha, muita gente vem direto, muita gente se esforça realmente. Mas no domingo, num feriado, o pessoal não muda o hábito, entendeu? Se o culto é 7 horas, 7h30, o pessoal chega às 7:45, 7:50, entendeu? E ainda se acha no direito de querer sentar onde tem a cadeira que ele gosta. Ah, não, mas porque aqui, não, eu queria sentar ali e tal, entendeu? Esse comportamento que me deixa assim assustado desse povo que está pensando que vai para o céu. É isso que me preocupa, entendeu? Então, essa é a igreja que nós estamos vendo hoje e que deixa, pelo menos a liderança que está preocupada com as vidas, Rafael, que vão para o céu, que a gente está se preocupando. O comportamento do povo está cada dia mais arredio, mais, né, não se preocupa com os detalhes de Deus. Tudo desse culto, você vem para o culto, tem toda uma preparação. A pessoa chega, senta numa cadeira ali, ela não sabe que aquela cadeira foi limpa, que aquele altar foi limpo, que aquele som ali foi preparado, todo equalizado, né, que foi, todo o salão deram uma limpeza no salão, e tudo, banheiro, tudo, preocupado ao ar-condicionado de criança. Então, tudo isso tem uma preparação, e onde a pessoa chega e simplesmente se acha que é o astro, é uma pessoa covarde, injusta, porque está sentando numa cadeira que ele sequer dá um dízimo para comprar aquela cadeira, devia assistir o culto, era em pé, né? Que pessoa que não dá o dízimo na igreja, você que não é dizimista, você devia assistir o culto, era em pé, entendeu? Para saber quanto custa uma cadeira, né? E aí, cara, a gente vê uma igreja que está dispersa nesses últimos dias. A gente vê ali no livro de Êxodo, né, capítulo 20, onde Deus vai estabelecer o decálogo, né, os 10 mandamentos. E a gente percebe que os 10 mandamentos, do 1º ao 4º mandamento, são mandamentos que tratam de relacionamentos do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Do 5º mandamento até o 10º são relacionamentos do homem para com o homem. Um é horizontal, o outro é vertical. Né? Então, o que está faltando nos dias atuais, né, em relação ao comportamento cristão, em relação à parte da igreja, é justamente separar o momento para Deus, né? O compromisso que ela tem com o Senhor. Né? Compromisso com o homem é uma coisa e compromisso com Deus é outra coisa. Totalmente diferente. Se eu tenho um compromisso com o homem, como você acabou de citar, né, que teve que ir para a audiência no juiz e você teve todo esse cuidado de chegar cedo, porque era uma autoridade terrena. Não, vem escrito, para você chegar mais cedo. Pois é, uma intimação. Uma intimação, né? Então, se nós temos esse cuidado diante de uma autoridade terrena, que dirá diante do Senhor? Que dirá diante de Deus? Aí o cuidado deve ser redobrado. Tem que ser N vezes mais, infinitamente mais. Infinitamente mais. O Senhor Jesus, ao criticar os fariseus, né, aquela parte lá da moeda, de quem é essa moeda? Perguntou, né? É de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que está acontecendo é porque a igreja, algumas, não vamos generalizar, porque boa parte da igreja, ela também, das pessoas, né? Vamos falar do cristão. Eles estão sendo influenciados pelos costumes do mundo. Do mundo, Costumes seculares. E querem introduzir na igreja. Né? O padrão de Deus é um e o padrão do mundo é outro. Se eu obedecer o padrão de Deus, é lógico que eu vou chegar cedo na igreja, é lógico que eu vou ter prontidão,
o apóstolo Paulo vai falar que o culto tem que ter decência e ordem. Uhum. O apóstolo Paulo ele estabeleceu todas essas regras e ordenanças para o comportamento cristão no decorrer do tempo, e serve para os dias atuais, né? Como o Billy Graham, ele diz uma palavra bastante interessante, né? Ele diz que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então a gente vê que coisas que estavam escritas, né, que estão escritas, há mais foram de dois, escritas né? mais de 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, elas servem para os dias atuais e continuam Cadê a Fabíola? fazendo efeito. Colossenses para mim aqui. Só pra gente, Colossenses 3:8, só pra gente ter ideia aqui, ó. Olha o que é que Deus diz aqui, através de Paulo aqui aos Colossenses. Mas agora, despojai-vos, ó, que eu te falei. Em algumas traduções diz assim, abandonem, né? Abandonem essas coisas da ira, da cólera. Aí diz aqui mais, ó. Da indignação, da maldade, maledicência, entendeu? E indecência ao falar, né? Aí ele continua, aí eu queria falar aqui desse despojai-vos. Aí ele continua, aí lá no verso 12 ele diz assim, portanto, revesti-vos, ó, revesti-vos. Eu queria que você ficasse com essa palavra, despojar ou abandonar, né, e revesti-vos. Que ele diz aqui, a questão, 4 questões que eu coloquei aqui, bem sucintas para a gente debater, que é a questão do que a gente precisa tirar, abandonar da nossa vida, e o que a gente precisa absorver para a gente ter esse comportamento, o pastor. Porque está muito complicado. Está muito complicado, né? Eu percebo e falo para algumas pessoas, eu observo algumas pessoas que chegam na igreja e eu trago para mostrar algumas coisas, falar algumas coisas, tentar ensinar algumas coisas. As pessoas vêm muito mal ensinadas. Muito mal, mas muito mal ensinadas. As pessoas elas não sabem dar uma saudação, ela não conseguem distinguir o que é uma saudação de uma pregação, o que é uma pregação expositiva, o que é uma pregação, né, profética, ela não sabe distinguir nada. Então elas são muito mal ensinadas e isso tem me preocupado muito. E aí eu anotei aqui pra gente, só para você ter ideia, ó. O que a gente tem que tirar da nossa vida, você que está nos ouvindo, ó? Intolerância. Isso é uma coisa que as pessoas, o comportamento humano, as pessoas estão intolerantes, aquelas pessoas azedas, aquela pessoa em casa que ela é insuportável, né? Ela não se suporta. E nem quem está perto dela suporta ela. Sabe quem é? Eu anotei aqui, Nabal. Nabal era esse cara, né, que eu não me lembro o nome da esposa dele. Não lembro aqui. Ele era um cara que, eu não lembro aonde é a passagem, mas que ele era um cara que foi terrível, um cara intolerante, né, que foi brigar até com Davi ia para matar lá. E a mulher foi lá apazigou. Apazigou, né? Abigail, essa é a esposa dele. Foi e reverteu a situação. Mas Nabal era um cara insuportável. E hoje as pessoas estão assim dentro da igreja, intolerantes, né? Se a gente não tiver no mimimi alisando a pessoa vai embora da igreja, a pessoa, né, se acha importante, mas é quase um querubim dentro da igreja. E, meu irmão, não pode ser assim. As pessoas têm que ser tolerantes. Aí outra coisa, pessimista. Meu Deus, tem coisa pior do que uma pessoa pessimista, pastor, dentro da igreja? Rapaz, a gente está vivendo um fenômeno, né, nos dias atuais. Fenômeno, é isso é a geração do mimimi, né? Infelizmente, a gente está vendo... Isso se dá pela influência mundana, né? A gente... É o sistema do próprio inimigo que vem influenciando as pessoas para serem pessoas fracas. Aonde não podem ser chamadas a atenção. Confrontadas, né? Confrontadas. E isso se dá por um sistema maléfico para prejudicar a igreja do Senhor. E a gente vê cristãos, né, pessoas que se renderam aos pés do Senhor Jesus, influenciadas por esse fenômeno. E a gente vê na palavra de Deus o próprio apóstolo Paulo instruindo a galera a exortar uns aos outros para edificação. A exortação
é chamar a atenção de uma forma firme, né? Com vigor, né? Com força, como um pai chama a atenção de um filho para ele não vacilar, para ele se comportar, né? O pessimista desanima. Tem coisa pior que você ficar do lado de uma pessoa pessimista, não. O cara está dizendo lá, tenha fé, você vai receber, tenha coragem, levante sua mão, e o cara, isso não dá resultado não. Não sei. Pelo amor de Deus, meu irmão. O que o cara disse fazendo dentro da igreja, meu irmão? A gente vê que a igreja é para esse tipo de pessoas mesmo, né? As pessoas doentes. Agora, a gente, como líder, como obreiros da casa do Senhor, temos que fazer a nossa parte de instruir elas a mudança. Mas quando o cara é velho, não, fé, você já sabe que o cara já tá para cair os dentes já estão ficando mole e o cara não toma jeito, velho. E a gente está vivendo um outro problema, né, em relação a essa questão do comportamento. Tu acabou de citar que pessoas vão para a igreja e não sabem manusear a palavra direito, são obreiros, mas não tem a qualificação de obreiro. Aí a gente vê lá em Lucas capítulo 10, o próprio Senhor Jesus dizendo que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Poucos são os obreiros. Eu meditando nesse Mas não é questão em números, é questão em qualidade, né? Eu meditando... Meu Deus do céu, agora foi boa. Meditando nessa palavra esses dias, né, e andando em alguns lugares, via vários obreiros, várias pessoas, né, que são levantados, né, vou dizer pelo homem ou por Deus, fica a critério de cada um, a consciência de cada um. Uhum. Mas a gente vê a falta de qualificação para fazer o ID do Senhor, né? E não é uma qualificação outorgada pelo homem, não. Porque a gente viu o apóstolo Pedro, era pescador, eu não vou dizer que ele era analfabeto. Rude, né? Era um cara rude, né? Mas o cara que não tinha tanto eloquência como o apóstolo Paulo, por exemplo, que era mestre da lei, criado por Gamaliel e coisa e tal, né? Instruído por Gamaliel, e o apóstolo Paulo arrebentava na filosofia, citou vários filósofos, sabia da cultura e coisa e tal. E o Pedrão não. O Pedro foi instruído na Torá, né? Os 5 primeiros livros ali do Antigo Testamento, né? A Torá, a lei, né? Torá no hebraico significa lei. Foi instruído ali, 12 anos de idade, como todo judeu. Mas só até aí. Mas chegou um momento quando ele se converteu ao Evangelho, quando o Espírito Santo veio sobre ele, a sabedoria de Pedro era estarrecedora. As pessoas ficavam impactadas com o apóstolo Pedro pregando o Evangelho. Então, a gente vê que não é uma questão de qualificação do homem. O cara tem que ser formado. Né? Eu incentivo a galera a estudar, buscar uma formação, um curso de teologia e coisa e tal. Mas, além disso, a falta de qualificação, a seara grande e os obreiros sendo poucos, é a falta de motivação que cada crente tem. E a questão também de serem mal educados, né? Educados não em relação a costumes, né? Mas mal instruídos, né? Esses obreiros são mal instruídos de forma que deixa a própria obra a desejar, né? E falando do pessimista, ele desanima tanto que está perto dele, é a questão dos 10 espias. Eu anotei aqui os 10 espias. Cara, os caras foram lá, né? 12 espias, né? Os 12, né? Foram os 12 espias lá. O 2, Caleb e Josué, tiveram um relatório positivo. E os 10 lá, não, é gigante, não dá, não sei o quê. Então, o pessimista são esses caras, bicho. Que na verdade, a maioria da igreja. A maioria da igreja. E esse tá um reflexo hoje disso aí. Entendeu? Então, o cara reclama, o cara murmura, o cara desanima, né, as pessoas, porque o cara é mal preparado, é um cara pessimista. Entendeu? Mas eu vejo também, pastor, que isso vem de berço. O cara vem de criação, assim. O cara vem, né, traz isso e não consegue mudar. Esse é o grande
questão do evangelho hoje. As pessoas não têm o start de querer mudar, de metanoia, né? De ter uma renovação, uma mudança, né? Então, é o que acontece. O cara com rancor, um rancoroso. Conhece alguém rancoroso? Meu Deus do céu. O cara está aqui, mas em 1932 ele sofreu um problema não sei aonde, na igreja, não sei aonde, e o cara está até hoje com esse rancor dentro do coração e não consegue soltar. Então isso é horrível, cara. Isso é horrível para a igreja. No meu ponto de vista, cada pessoa tem um livre-arbítrio, né? É o poder de escolha. E a gente sabe que o Senhor Jesus ele veio para nos livrar da condenação do pecado. Para a gente não ser escravos, né? E para a gente ser livres. Jesus ele veio para nós sermos livres. O pecado não nos domina mais. Não quer dizer que a gente, porventura, não venha cometer alguns deslizes, né? Mas existe a diferença do cara que peca consciente e do cara que peca por deslize, né? Nós somos pecadores redimidos. Continuamos pecando, mas não queremos pecar. A gente peca por algum vacilo. Então, cada ser humano ele tem esse poder de escolha. Cada ser humano ele tem esse poder de escolha de aderir a qualquer tipo de comportamento. Se ele continua por querer, já é iniquidade, já não, né? Já ultrapassa a questão do pecado. Então, se eu tenho a escolha, qual é o comportamento que eu quero seguir? É o comportamento influenciado pelo mundo, sistema de Satanás, ou é o comportamento estabelecido pela palavra de Deus? Então, se o cara, né, ou a mulher, ou o homem, ele está na igreja, né, e ele é norteado pela palavra de Deus, ele tem que ter no coração o desejo de mudança. Se ele continua Mas eles até começam assim, pastor. Eles até chegam com essa proposta. Mas aí com o tempo, eles já começam a voltar tudo de novo. O velho fala de ser nova criatura, mas o velho homem aparece, seja num momento de tentação, seja num problema num momento de peleja, seja numa tempestade, num dilúvio, sei lá o quê. Ele volta aquele velho homem, aí volta o rancor. É a questão do incrédulo, que só aposta no fracasso, meu irmão. Aí eu uma vez peguei um incrédulo aqui na igreja e disse, cara, por que está tão pessimista, tão incrédulo desse jeito? Não, porque eu já estou com o fracasso. Se acontecer, cara, mas Deus não é assim. Isso é coisa do jogo do bicho. Isso é coisa da aposta em loteria. Você pensa, tem esse raciocínio, é o pensamento do mundo. Entendeu? Deu um exemplo para ele. Mas na igreja não é assim, cara. Se Deus falou que vai acontecer, meu amigo. Queira você, um inferno, a umbanda, que banda, qualquer outra coisa, não queira, mas vai acontecer, porque é determinação do Senhor. Então o incrédulo, ele precisa acreditar, né? Como o nosso irmão lá, que só acreditou quando Tomé. Só acreditou quando viu a mão do Senhor. Meu irmão, aí Deus diz assim, felizes são aqueles que creem e não veem, entendeu? Então, passa a ser uma coisa difícil. E o pior de tudo, você que é incrédulo, pior de tudo, todo incrédulo ele passa a ser um fiscal dentro da igreja. Você já prestou atenção? O incrédulo, quem é o fiscal da igreja? Os fiscais da igreja, os incrédulos. Assim, eles prestam atenção a tudo. A igreja, ela é um conjunto de membros interdependentes, né? Nós somos um organismo, né? Um organismo, a gente vive em comunidade. E a igreja, ela tem várias pessoas com vários tipos, né? Várias coisas várias personalidades. A igreja tem várias personalidades. DNA todos diferentes. E isso é peculiar da humanidade. Agora, no meu ponto de vista, a pessoa não muda porque ela não quer. Né? Jesus, a palavra de Deus, estabeleceu o comportamento cristão do jeito que eu tenho que viver. Uhum. Eu escolho
aderir a esse comportamento ou não. Ah, eu tenho um rancor. A Bíblia diz o que eu posso resistir. O apóstolo Paulo vai dizer que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também escapar que podeis suportar. Então, nada vem sobre a vida do cristão que ele não possa suportar. Se ele tem rancor, se ele é pessimista, se ele é murmurador, é porque ele quer. O cara tem 20 anos de crente. Está confortável para ele. Não muda. Ele não muda porque ele não quer. É uma questão de escolha. Não é porque ele não tem a condição de resistir àquilo. Ele quer estar daquela pastor, maneira. ele não muda porque não tem mais chibatada antigamente? Aí o apóstolo Paulo vem, né, lá em 1 Tessalonicenses, né, falando, instruindo a galera para ter exortação. Aí vem a galera do mimimi de hoje, que a gente não pode falar nada. Mas a gente prefere o quê? Agir como o apóstolo Pedro. Melhor obedecer a Deus do que os homens. A gente continua exortando. A gente corrige porque nós amamos. Né? A palavra de Deus diz, né? Deus corrige aquele que ama e aceita qualquer que recebe por filho, né? Pronto. Então, é esse o meu ponto Mas de vista. voltando para Colossenses 3,12, que nós falamos tudo de Colossenses 3,8. Vamos falar de Colossenses 3,12, que é revestivos, pois como eleitos de Deus. Vamos falar o que é bom agora dessa questão do revestir. A primeira coisa que eu coloquei aqui, que está em Efésios 5,18 também, que é ser cheio do Espírito Santo. A gente... É necessário, né? Com certeza. É uma situação sine qua non, né? A gente não consegue vencer o comportamento mundano sem a presença do Espírito Santo. Agora, o que eu fico impressionado é que as pessoas querem ser cheios, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não me esvazio do meu eu, do meu ego, do meu orgulho, da minha soberba. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo, pastor? Só a título de informação, né, tem a diferença de ser habitação do Espírito Santo e a diferença de ser cheio do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo é porque as pessoas aceitam Jesus e pensam que não tem o Espírito Santo, e não é bem assim. A pessoa aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, Romanos capítulo 10 lá, né, confessou, o coração creu. A partir do momento que ela confessa, o Espírito Santo já começa a morar na pessoa. Já habita. Já começa a habitar na pessoa. E a questão de ser cheio do Espírito Santo já vem relacionada a revestimento de poder. O crente, ele aceita Jesus. Buscar intimidade, né? Isso. O crente, ele aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. E ele começa a entender a respeito do reino de Deus. O Espírito Santo já começa a ensinar ele ali na mente dele. Mas para ele enfrentar coisas mais severas no reino de Deus, né, mais severas aqui na terra, é necessário ele ter um revestimento. É como se fosse uma armadura. Eu tenho Paulo fala isso. Eu tenho uma roupa. Aí eu vou enfrentar um inimigo. Aí eu revisto essa roupa. Como é que eu revisto? Com a armadura. Então, o revestimento, né, a questão de ser cheio do Espírito Santo esse revestimento dessa armadura. Já está dizendo, vestir duas vezes. Vestir duas vezes, para nós enfrentarmos com mais propriedade a questão de vencer esses obstáculos da vida. Outra coisa que a gente deve ser revestido, que eu vejo pouco hoje, é o crente alegre. É o crente alegre. Né? O crente está alegre, rapaz, como é que tá? Tá tudo bem, tá dando, não sei o que, vamos pro culto. O cara silencia. E era para ser o contrário. Cara, eu não sei, tá, mas vamos pro culto, vamos, onde é? Né? É hoje, é agora, né? Essa alegria que eu não vejo mais no crente hoje. Entendeu? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Exatamente. O livro de Provérbios diz que um coração alegre é um bom remédio. Então, e a presença do Espírito Santo é capaz de alegrar qualquer coração. Outra coisa que falta muito da gente se revestir, de ser amoroso. Tem gente que gosta da outra e não sabe falar. Até hoje.
Tem gente assim. Que gosta, mas não sabe dizer que gosta, que ama, não sabe dizer que ama, né? Tem gente que tem vontade de abraçar e não teve um testemunho um dia desse, a menina disse que a maior vontade dela é abraçar na igreja e ela não conseguia. Entendeu? Então ser amoroso é uma coisa que, né, que a gente precisa se revestir disso. A igreja ela precisa ser amorosa, a igreja precisa aprender a receber as pessoas. Então, tem muita coisa que as pessoas sentem e não tem como, não sabem repassar isso. Não sabem utilizar esses dons. Generoso. Uma alma generosa, a Bíblia diz que uma alma generosa prospera. Provérbios 11, 25. Né? Então eu vejo, pastor, que tem muita coisa acontecendo que Deus vai entregar. A alma generosa prosperará. E aquele que atende também será atendido. Né? Então, acho que falta muito isso, amor, generosidade, alegria, ser cheio do Espírito Santo. São coisas que precisam ser praticadas hoje, né? Com certeza, né? A palavra prosperidade significa ausência de necessidade, né? Quando eu tenho um coração pronto a ajudar o próximo, automaticamente Deus ele vem prover aquilo que eu tenho falta. Na área sentimental, na área financeira, na área da saúde. É o que Davi falou no Salmo 23. Pois eu tenho prosperidade, né? Deus ele vai prover todas as minhas necessidades, né? O próprio apóstolo Paulo também vai dizer, né, que o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus nosso Senhor, né? Continue só para dar uma olhada. O João Carlos falou aqui uma coisa que o cristão abrirá todas as portas, porém ele entrará no céu apenas por uma porta. Essa porta se chama honestidade. Essa sim leva a toda a pureza do coração pela fé. Amém. Eu creio também. Outra coisa que eu vi e que eu estava estudando, pastor, é sobre essa questão do comportamento humano. E tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um resumo que Jesus falou de todo o seu ministério, está aqui nesse Sermão da Montanha. Para mim, né? Para mim, eu não sei se para o senhor é assim. Das bem-aventuranças. Eu acredito, né? Que ele fala aqui na questão do... Eu até anotei aqui. Questão do pobre de espíritos, que choram, os mansos, fome e sede, misericórdia, limpos. São 8, né? Pacificador e perseguidos. Eu estava até estudando, peguei esse follow-upzinho aqui na questão do Sermão da Montanha, porque eu acho que são as instruções que Jesus disse que até os discípulos disseram, mas Senhor, esse discurso está muito duro, né? E muitos deixaram Jesus. Eu acho que é exatamente o que acontece hoje na igreja do Senhor, no comportamento, né? Começando aqui, ó, no capítulo 5 do Sermão da Montanha, eu acho que é a constituição do reino, né? Assim, a palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz, né? O Senhor Jesus vai dar uma série de instruções ali, né, em relação à felicidade. Mas no Sermão da Montanha, o que me chama a atenção é lá no finalzinho dele, né, Mateus 5, né? O 16. Que diz assim, né, o versículo 11, né? Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, né? Aí já é o 12, né? Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Cara, é tremendo demais, né? Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viram antes de vocês. Então, a gente vê que essa felicidade, né, otorgada por Deus, ela supera qualquer perspectiva humana. O som tá ruim, amor? Tô falando. Tá não? O meu tá bom aqui. O meu tá ok? Perfeito, o meu tá perfeito. Então pronto. Tá o teu, tá bom? Tá bom, tô vendo legal aqui. Então a gente vê aqui, parece uma contrariedade. Como é que o cara vai ser feliz por ser perseguido? Como é que o cara vai ser feliz
porque está sendo caluniado. E a gente vê que só pelo fato, né, da gente estar pregando o evangelho do Senhor e de estar apregoando a palavra de Deus, e as pessoas que são contrárias à fé, né, que obedecem aos costumes do mundo, se incomoda com isso, a gente tem que ficar feliz, porque significa que a palavra de Deus ela está surtindo efeito. Tem uma palavra do Martinho Lutero, né, que ele diz assim, que nós temos o trabalho de pregar o evangelho aos ouvidos, e Deus ele tem o trabalho de levar o evangelho aos corações. Então, a gente fica feliz em cooperar e contribuir para o reino de Deus, né? E é justamente o que tu acabou de dizer aí no Sermão da Montanha. E a gente consegue ser todos eles, o pastor, por exemplo, pobre de espírito. O pobre de espírito, ele não fala, né, do pobre, no pobre de marré, não. Ele está falando do aquele cara quebrantado, daquele cara que a glória dele é na cruz, né? O pobre de espírito aí é humilde, né? A humildade, né? É o cara que é simples, né? Que ele não é soberbo, que ele é pequeno. É o 1, né? O 2, ele fala o que choram, os que choram, né? Os que choram são os quebrantados, cara. Não tem coisa... Eu adoro quando tem um sermão que eu fico chorando no sermão sem querer. Cara, não tem coisa melhor do que você chorar na presença do rei, né? Os que choram aí também tem um sentido de se compadecer da dor do outro, né? O Senhor Jesus também falou que chora com quem chora, né? Se alegra com quem se alegra, né? Então, bem-aventurados são os que choram, ou seja, bem-aventurados são aqueles que se compadecem da dor do outro, que oferece o ombro para chorar, que estende a mão para resgatar, que de alguma forma vai ajudar e edificar essa pessoa para se voltar cada vez mais para Deus. Aí o manso, que são os humildes, né? Ele assim, eu estava vendo aqui, é não entrar em disputa, né? O manso é aquele cara que você fala, questiona, ele tenta te ajudar e você questiona, mas ele não entra em disputa. O que é teu, o que é meu e tal, entendeu? Eu vejo assim, o cara quando ele é manso, ele é um cara pacificador, apesar de ter o pacificador mais na frente, mas o manso também é esse cara, né? Que não está procurando cargos, que não se importa, né? O negócio dele é estar na presença do rei, né? A gente vê lá o próprio Moisés, né, que a Bíblia diz que ele era manso. Manso, né? Só que ele tinha um coração, né, cheio de vigor, né? Ele instruído ali na lei de Faraó ali, na cultura de Faraó, estudou todas as leis e tudo mais. E por ser instruído como um juiz, ele tinha esse vigor de chamar a atenção, de julgar a conduta, não é? Mas mesmo assim, né, julgando e chamando a atenção das pessoas, né? Teve até aquele evento lá que ele tacou o cajado na rocha, né? Se irou, mas mesmo assim Deus o via como manso, né? Para mostrar que Deus, ele não vê como o homem vê, né? Às vezes as pessoas te julgam, né? Por fora, não dão nada para você, acham você um cara cheio de arrogância, furioso, mas Deus te vê por dentro e se compadece de você, né? E o quarto, que é o fome e sede de justiça. Esse aí nós temos que ter. Nada substitui a presença, né? Pois é, a fome e sede de justiça, a gente a vontade de querer as coisas certas. As coisas certas. De não compactuar com o que é errado, não compactuar com o padrão do mundo. Como o apóstolo Pedro, né? A gente acabou de citar aqui, né? Melhor obedecer a Deus do que os homens. E o quinto, misericordioso, é aquele cara que gosta de estar pedindo perdão, é aquele que se compadece verdadeiramente, é aquele cara, né, que gosta de levantar o caído. É, né? o cara que perdoa, né? O cara que perdoa é um dos mais difíceis, né? Porque o cara ser machucado por alguém e poxa, meu irmão, tu
Tu me feriu, mas mesmo assim eu te perdoo. E o 6, o limpo de coração, aquele cara que não tem ídolo, né? Aquele cara que o foco dele é Jesus. Show de bola. Limpo de coração, né? Isso aí. Isso aí. Aí o 7 é o pacificador, aquele cara que vive na paz, né? Não tem coisa melhor de você estar perto de um cara de que pacifica. Você pode chegar com um assunto, pior que seja, né? Ele sempre é o cara que diz, não, vai dar certo. Mas aí já é a presença do Espírito Santo. Cara. Porque o cara... Mas a gente tem que ter todos, é o que a Bíblia diz. Jesus cita eles pra gente tê-los. Com certeza. Porque o mundo está em crise, né? A gente vê... Ele está na paz e traz a paz para os outros, né? Porque essa paz, ela emana de dentro dele, que é justamente a presença do Espírito Santo, né? Na vida do cristão. E o último é aquele que são os perseguidos, foi o que você falou aí, né? Os perseguidos, esse cara é odiado pelo mundo, cara. E a gente tem que estar feliz por isso. E zombado, rejeitado, ninguém dá nada. E não abrir mão, né? E não abrir mão, né? Lucas 9, 27, né? Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Pregar o evangelho, abrir mão do comportamento do mundo e aderir o comportamento cristão, que engraçado que ele não diz assim, quem quiser vir após mim, pegue seu milagre e siga-me, né? Pegue sua cruz. Pegue sua bênção e siga-me, né? Porque hoje a gente só vê que o povo só quer bênção, milagre, né? Pegue sua bênção e me siga. Tá aí, verdadeiramente eu sou abençoador. Não, Jesus não disse não. Ele disse, pega a sua cruz. Cruz, ela não tem preço, ela não tem valor. O mundo olha e não tem valor a cruz. Pois é, o maior milagre que qualquer pessoa deve agradecer a Deus é o milagre da salvação. Se nós recebêssemos de Deus apenas a salvação, já era suficiente. Porque a gente sabe que essa vida é passageira. Essa vida é passageira. Lógico que Deus ele também nos dá promessas terrenas. Mas a promessa principal sempre vai ser a salvação. Salvação de quê? Da condenação do inferno, né? A condenação do mal. E a porta, como o nosso amado irmão João Carlos, né, acabou de citar aí, a porta para o céu. A porta é Cristo. O Senhor Jesus disse, a porta, eu sou a porta. Então, ninguém pode chegar ao céu se não entrar pela porta que é o Senhor Jesus. Eu posso fazer várias boas ações, eu posso fazer várias outras coisas de benefício para o homem, mas se não tiver entrando pela porta, ele não vai chegar ao céu, porque o céu só pode chegar através da pessoa do Senhor Jesus, né? João capítulo 3,16, né? 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Vamos lá. Ora, pastor, encerrando em nome de Jesus. Beleza. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aleluia, Jesus. Foi muito proveitoso, meu Deus. Eu creio, meu Pai. Batermos esse bate-papo aqui, meu Deus, nesse podcast Hora Nona. Levantado pela mais de Deus, Senhor, pastor Adson e a sua equipe. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, nesse exato momento, abençoar o amado ouvinte, as pessoas que vão ver esse vídeo, meu Deus, que aprenderam, que se edificaram através das palavras que nós lemos, que nós falamos. Senhor, que cada vez mais a gente venha se capacitar e crescer. Jesus, Senhor, no nome do Senhor Jesus, se tem alguém que está ouvindo o som da minha voz nesse exato momento, ou através de uma gravação, que esteja enfermo, meu Pai, de alguma coisa, que o Senhor venha visitar essa pessoa, meu Deus, e dar saúde a ela, em um nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Deus fiel, abençoa todos os irmãos, os membros da Mais de Deus, os visitantes da Mais de Deus, Senhor, que essa igreja venha cada vez mais aumentar e crescer, porque o Senhor Jesus é com ela. E assim, Papai do Céu, que nós te oramos e pela fé te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima segunda, se Deus quiser.